E aí, pessoal, como é que vocês estão? Graça e paz, estamos começando mais um programa Palavra Viva, então não saiam daí. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. Eu quero aqui só deixar um aviso para vocês que amanhã, dia 31 de dezembro, nós teremos o nosso especial de Ano Novo. Nosso especial de Ano Novo, então marquem aí na sua agenda amanhã, 21 horas, aqui na Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo canal Palavra Viva. Vocês terão aí o especial de Natal com a participação dos nossos ouvintes. Será muito bom, uma palavra também para esse ano que começará. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores, nós voltamos já já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, graças a Deus. Vamos então dar seguimento aí à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós iremos tratar aí do tema julgamento segundo a lei mosaica e a lei da consciência. Julgamento segundo a lei mosaica e a lei da consciência. E para isso eu quero ler com vocês o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 12 a 16, que conclui aí essa sessão que nós temos aqui discorrido, que vai do capítulo 2, verso 1 a 16. Então nós vamos concluir essa parte aqui hoje, que compreende esses 16 versos. O verso 12 diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados.
Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais, mostrando a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, vamos lá. Paulo aqui está encerrando um argumento sobre a vida de pecado dos judeus e sobre essa questão do julgamento, que desde o verso 1 ele vem discorrendo, ele vem apresentando, mostrando a realidade de pecado dos judeus, porque os judeus estavam se colocando numa alta posição de moralidade em detrimento aos gentios. Gentios são os não-judeus. E Paulo vem dizendo, não, vocês não estão em vantagem nenhuma. O fato de vocês serem judeus não colocam vocês em posição de vantagem em relação aos gentios. Pelo contrário, isso coloca vocês sob uma responsabilidade muito maior e mostra que vocês terão que prestar ou dar contas diante de Deus, de sua vida e até mesmo de sua obediência e desobediência à lei do Senhor, muito mais do que eles, que só conhecem a Deus pela revelação natural, ou seja, pela revelação de Deus na criação e pela revelação de Deus na própria consciência deles, esse Deus moral que se comunicou por meio de seus atributos comunicáveis à consciência dos gentios, dos não-judeus. Então, Paulo ele vem aqui nessa parte aqui, capítulo 2, verso 12 a 16, encerrar esse argumento. E anteriormente, como nós já temos aqui falado, ele havia falado sobre o juízo final e a vida eterna. Ele havia mostrado essas duas realidades. Ele havia mostrado o aspecto do juízo final para aqueles que não obedecem à lei do Senhor, para que não perseguem uma vida de incorruptibilidade, de santidade, e mostrado o contraste disso daqueles que de fato vivem conforme a vontade de Deus. Então ele havia apresentado isso para nós. E aqui ele então começa a falar, dando seguimento à questão do julgamento, mas mostrando agora o julgamento segundo a lei mosaica e a lei da consciência. O julgamento segundo a lei da consciência. Porque eles estavam vaidosos, orgulhosos, pensando, eu sou judeu, eu conheço a lei, eu estou em vantagem em relação a eles. Eles serão julgados, mas eles serão julgados mais do que nós. Esse era o pensamento deles. É o pensamento do religioso versus o não religioso. Essa é a questão. E Paulo vai declarar aqui veementemente o contrário disso. Vai colocar os pingos nos is aqui, mostrando uma realidade muito mais difícil para eles. Por isso eu quero então pensar aqui com vocês 4 pontos aqui que são de fácil entendimento para nós sobre aquilo que Paulo está aqui dizendo. Então, em primeiro lugar, Paulo fala aqui sobre judeus e gentios, conhecedores da lei mosaica e da lei da consciência, serão julgados, ninguém escapará. Então, em primeiro lugar, judeus e gentios, conhecedores da lei mosaica e da lei da consciência, serão julgados, ninguém escapará. E aí diz o verso de número 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então veja bem, Deus julgará os homens de acordo com o conhecimento que receberam. Seja esse conhecimento pelo primeiro livro que Deus escreveu,
ou seja, a criação, a natureza. Esse livro que Deus escreve na própria consciência dos seres humanos, a sua lei moral, ou seja, pelas Escrituras, o segundo livro, a revelação especial, que Deus se revelou ao seu povo desde o Antigo Testamento. Então, conforme nós temos visto aqui, desde o primeiro capítulo aí da carta de Paulo aos Romanos, judeus e gentios são o quê? Indesculpáveis diante de Deus. Porque ambos conhecem a Deus. Ambos sabem quem Deus é. Deus se revelou. Deus se manifestou. Deus se deu a conhecer. E ambos serão julgados. Uns serão julgados pelo conhecimento de Deus a respeito da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, ninguém vai poder dizer que não sabia quem Deus era, porque Deus se revelou. E aí você lembra aqui, vamos ler novamente, Romanos 1, versículo 18, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém pode dizer que não conhece a Deus. Deus se manifestou, Deus se fez conhecer, Deus se revelou. E ainda no verso 19 do capítulo 1 diz: neles se manifesta. E aí diz respeito a uma revelação de Deus na consciência do ser humano. Esse senso de divindade está na alma do ser humano. Esse entendimento da divindade, da moralidade, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é o mal, não parte do ser humano. O ser humano não é bom. O ser humano não é em sua essência amor, bondade. Não, nada disso. Isso foi implantado por Deus na consciência e na mente do ser humano, para que ele possa distinguir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. E a partir do momento que eu entendo isso, eu parto do pressuposto que existe um ser moral perfeito, muito maior do que eu. Um Deus que é santo, um Deus que se revela nos seus atributos comunicáveis, como amor, justiça, santidade e assim por diante. É o que Paulo está aqui dizendo em Romanos 2 e 12. Quando ele diz que todos, seja judeu, seja gentil, serão julgados diante de Deus, porque ambos conhecem a Deus. Deus se fez conhecer a eles. E aqui é até interessante porque muita gente pensa o seguinte: não, o camarada lá que não ouviu falar de Jesus, tá lá numa aldeia lá no meio da Amazônia, ou numa aldeia lá na África, ou em qualquer outra parte do mundo, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de evangelho, não conheceu a lei de Moisés, não conheceu nada. Eles não podem ser julgados. Como que eles serão julgados? E aqui eu vejo que não só podem, como serão. Porque o verso 12 diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aí você me diz assim: mas como? Como? Por causa de Deus se revelou. Eles podem não ter o conhecimento da lei de Moisés, ou mesmo do evangelho de Jesus Cristo, mas isso não significa que eles não conhecem a Deus. Isso não significa que eles não sabem o que é certo e o que é errado. Você pode penetrar na aldeia, você pode ir lá na savana africana, você pode ir em qualquer lugar que não há nenhum vestígio da pregação do evangelho ou do conhecimento do Deus judaico-cristão. Eles mesmo assim têm um entendimento do que é o bem, do que é o mal, do que é o certo, do que é o errado. Aí eu pergunto para vocês: quem implantou isso na mente deles? Se não um Deus que seja bom, um Deus que seja perfeito, um Deus que seja plenamente justo. Quer dizer, está na consciência deles.
Deus se fez conhecer a eles. Eles podem negar a Deus, como vocês viram lá, nós expomos aqui no capítulo 1. Mas eles não podem dizer que Deus não existe. Eles são indesculpáveis diante de Deus, por isso serão julgados. E eles pecam sabendo quem é Deus, pecam sabendo que é o pecado. Há um tribunal na própria consciência dele, na mente deles. Como eles podem não ser julgados? Aqui prova que não tem isso. Todos serão julgados, seja judeu, seja gentil. Cada um será julgado segundo a medida do conhecimento que recebeu. Mas todos terão que prestar contas diante de Deus da sua vida de pecado. Em segundo lugar, os que conheceram e conhecem a lei mosaica não estão em vantagem aos que não a conheceram para o dia do julgamento. Vou repetir. Os que conheceram e conhecem a lei mosaica não estão em vantagem aos que não a conheceram para o dia do julgamento. Olha aí o versículo de número 13. Porque os que ouviram a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, ou, em outras traduções, justos. E aí tá o quê? Essa situação hipotética que o apóstolo Paulo descreve, delineia. Porque veja bem, é possível ser justificado pela lei? Sim, se você cumprir toda a lei. Pergunta é, nós conseguimos cumprir toda a lei? Não. O conhecimento da lei, diz Romanos capítulo 7, me levou ao conhecimento do pecado. E o pecado, a morte. Paulo está dizendo assim, vocês, judeus, que estão me ouvindo, falando aos crentes, falando aos judeus de Roma, o fato de vocês conhecerem a lei de Moisés não coloca vocês em posição de vantagem no dia do julgamento. Pelo contrário. Porque conhecer a lei não significa, não abona vocês, não dá credenciais a vocês, em vantagem a vocês em relação aos gentios. Pelo contrário. Isso te coloca vocês em maus lençóis. Porque vocês conhecem a Deus pela revelação da natureza, como Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Vocês conhecem a Deus pelo tribunal da própria consciência de vocês. Vocês conhecem a Deus porque Deus se fez conhecer na mente de vocês, na consciência de vocês. E mais, vocês conhecem a lei de Moisés, ou seja, os 10 mandamentos. Vocês conhecem os 613 decretos que emanam dos 10 mandamentos. Vocês são constantemente informados do que é a vontade de Deus para a vida de vocês. Mas se vocês não cumprem, a vontade de Deus, vocês não são justificados. Vocês não são justificados. O que faz alguém ser justo diante de Deus, ou ser livre do julgamento, da punição, do juízo final, é cumprir, ser justificado. É ser cumpridor da lei. E aí pergunto vocês, por conhecer a lei, vocês acham só porque vocês conhecem a lei, vocês são justificados diante de Deus? Não. Interessa que vocês cumpram a lei. Quer dizer, eles não estavam em vantagem nenhuma. Pelo contrário, estavam em desvantagem. A lei, o juízo de Deus para eles seria muito mais severo, e será muito mais severo para todos aqueles que conhecem a palavra de Deus e não a cumprem. Não a obedecem. Isso prova aqui que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Se Cristo não viesse, se Cristo não tivesse cumprido toda a lei, se nós não tivéssemos crido nele para a nossa salvação, nós iríamos para o inferno. Conhecer a lei do Senhor, conhecer a palavra do Senhor não nos colocaria numa posição de vantagem. O juízo continuaria sendo real sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, a consciência dos que não conhecem a lei mosaica é a sua própria lei e o seu próprio tribunal. Vou repetir. A consciência dos que não conhecem a lei mosaica é a sua própria lei e o seu próprio tribunal. Olha lá o verso 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei.
os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então veja bem, os gentios não conheceram a lei de Moisés. Não conheceram. Não conheciam os 10 mandamentos, não conheciam os 613 decretos que emanavam dos 10 mandamentos. Porém, eles não precisavam conhecê-los para saberem o que era certo e errado. Ou a lei moral de Deus, como um todo, não precisavam saber disso. Porque a própria consciência deles dava testemunho da vontade de Deus. A consciência deles era o seu próprio tribunal. O filósofo alemão Immanuel Kant diz: 2 coisas me encantam. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. A lei moral no interior do homem serve como um juiz que pondera sobre os desejos bons e ruins existentes em sua consciência. Então, nesses 2 versículos, Paulo está dizendo o seguinte: quando um ímpio, um gentil, que não conhece Moisés, não sabe o que é lei de Moisés, não sabe o que é 10 mandamentos, não sabe o que é nada, vive como se conhecesse, porque aqui entra um ponto interessante. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos. Seja judeu, seja gentil. O pecado é uma inclinação natural do ser humano pós-queda. A depravação total. Mas isso não significa que esse homem depravado, esse homem entregue ao pecado, não tem entendimento de moralidade, de certo e errado. É o que nós estamos aqui dizendo. E tem muita gente que pode ser ímpio, não crê em Jesus, não crê no Evangelho, não crê nos 10 mandamentos, não crê em nada disso, mas ele paga as suas dívidas em dia. Ele não tem nome sujo na praça, ele não trai a mulher, ele não rouba, ele não mata, ele não mente. Ele pode ser uma pessoa moralmente correta diante da sociedade. E aí você me pergunta, mas como que isso é possível? É possível porque Deus se revelou. É possível porque a lei moral está implantada na alma desse ser humano. Esse ser humano conhece a Deus pela sua própria consciência. A sua consciência é o seu tribunal. É onde ele conhece a Deus pela lei moral dentro dele. Isso, embora não significa que essa pessoa vá para o céu, porque você sabe que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Ninguém será salvo pelas obras. Você pode ser uma pessoa que ajuda os pobres, você pode dar cesta básica, você pode fazer o que for. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Cristo é o nosso Cordeiro substitutivo, em que Deus descarregou toda a sua ira para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus. Não existe salvação sem derramamento de sangue. Não existe remissão de pecado sem um cordeiro que possa aplacar a ira de Deus, satisfazer a justiça de Deus. E isso foi feito em Jesus. Cristo fez isso. Por isso que não existe salvação sem Jesus. O judeu ele pode ser moralmente correto, o gentil pode ser moralmente correto, mas se ele não crê em Jesus, ele não vai ser salvo. Jesus é o nosso Salvador. Não existe salvação fora de Jesus. E aqui é o que Paulo está dizendo. Dizendo o seguinte: eles não tinham um conhecimento da lei, porém a lei, a própria consciência deles, era a própria lei que eles tinham. E por fim, em quarto lugar, o dia do julgamento já está marcado. O juiz que julgará já foi escolhido. O réu do julgamento não terá para onde fugir. E o critério do julgamento já foi estabelecido. O verso 16 diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Quando será o dia do julgamento? Nós não sabemos, só Deus sabe, mas ele existe. Quem será o juiz do julgamento? Jesus.
Quem será o réu? Todos os homens de todas as épocas da história da humanidade. E qual será o critério de julgamento? O Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém ficará indesculpável, o dia do juízo virá. O dia de prestar contas chegará. E não tem para onde fugir, não tem como você escapar disso. Você precisa se render a Jesus, é Jesus quem te dá salvação. Olhe para Jesus, entregue sua vida para Jesus, hoje é dia de salvação. Porque senão vai chegar no dia do juízo final. E tudo será colocado diante a mesa. Nada ficará oculto. E se Jesus não for o seu justificador, e se Jesus não for o seu salvador, você terá que dar conta diante de Deus, você terá que dar sua própria vida para pagar seus próprios pecados. Então entregue a sua vida para Jesus hoje, porque só Jesus pode te dar salvação. Deus abençoe vocês, e amanhã estaremos de volta para o nosso especial de Natal, se Deus assim nos permitir.